Boa tarde, meus queridos. A paz do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua vinda, que Deus abençoe a sua saúde, a sua família, que Deus abençoe o seu trabalho, os seus pensamentos, os seus sentimentos. Amém? Que o sangue de Jesus Cristo cubra todas as áreas da sua vida, cubra tudo o que é seu e livre você e tudo o que é seu de todo mal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa oração da tarde. E nessa tarde, meus queridos, nós estamos orando para que a gente consiga permanecer no movimento que é a vontade do Senhor, que a gente permaneça, tá? Deus, ele quer que a gente tenha esse entendimento. Jesus, ele veio habitar nessa terra, ele nasceu aqui, ele habitou aqui. Aqui ele tinha um grande chamado, Deus ele tinha um grande propósito sobre a vinda de Jesus, sobre a vida de Jesus aqui nessa terra. Mas Jesus, mesmo sendo Deus, mesmo sendo filho de Deus, mesmo sendo quem ele era, ele não ficou parado. Ele entendia que Deus tinha algo com ele. Ele entendia que Deus queria ele em movimento. Então Deus ele quer que a gente tenha esse entendimento, o entendimento maduro de saber que independente de quem nós somos em Deus, independente das contrariedades, Deus ele nos quer em movimento, aquele movimento que ele vai te colocar, aquele movimento que ele vai te pedir para movimentar. Se tem alguém que, por exemplo, fala assim, olha, eu tô numa condição de acamado, Deus ele vai te pedir alguma coisa que ainda nessa condição alguém vai poder fazer. Alguém vai poder fazer algo para o Senhor. Às vezes, a pessoa pode estar acamada, só que ela está acamada, mas ainda assim ela pode fazer algo. Ela pode orar, ela pode ler a palavra. Claro, irmãos, que eu estou falando de uma maneira onde Deus sabe que a pessoa tem condição de dar algum movimento. Porque eu estou falando isso naquele sentido assim, Deus não quer desculpa. Uma pessoa que, por exemplo, vou dar um exemplo, uma pessoa que ela é muito rica. Imagina uma pessoa que ela tem muito dinheiro, às vezes uma herança, seja lá o que for, uma empresa que ela tem, então já tem muita gente trabalhando para ela. Ela é muito rica. Então, pensa assim, não, eu não preciso trabalhar. Eu não preciso trabalhar porque eu já tenho muito, eu já adquiri muitos bens, eu já tenho muita riqueza, muitas posses nessa terra, mas às vezes ela não precisa mais trabalhar. Sabe, naquilo que ela faz, ela já tem muitos funcionários, já, sabe, ela administra ou tem quem administra muito bem para ela, às vezes ela já aposentou e tem muitos bens, muitos imóveis de aluguel, então ela não precisa mais de trabalhar. Mas isso não significa que ela tem que ser infrutífera. Ela pode fazer algo na obra de Deus. Deus pode dar para ela uma responsabilidade onde ela vai servir na igreja, aonde ela pode fazer cumprir o ID do Senhor, evangelizar em alguns lugares. Então, irmãos, não é algo que se trata de um movimento que ele só... Sabe aquele movimento que eu só penso assim, eu vou me movimentar aqui porque isso vai me gerar renda. Não. Às vezes é um movimento que Deus vai falar assim para você. Começa a orar por aquela pessoa. Começa a orar por aquela família. Começa a ajudar aquela família. Começa a ajudar aquela pessoa. Deus te pediu um movimento. Às vezes, esse movimento aos seus olhos é algo que não vai te favorecer. Mas ainda assim, Deus te pediu para movimentar naquilo. Às vezes é uma pessoa que tem muito dinheiro. Ela pensa, eu tenho muito dinheiro, para que eu vou fazer a obra de Deus? Mas às vezes, essa entrega dela, esse movimento que Deus vai pedir, vai trazer bênçãos tão especiais para ela, que ela vai olhar para trás e falar assim, o dinheiro nunca pôde comprar isso para mim. Eu tenho muito dinheiro, eu tenho muitas posses, muitos bens, mas o dinheiro nunca trouxe a satisfação que esse movimento aqui está trazendo para mim. O dinheiro nunca trouxe a paz, a alegria. Eu tinha dinheiro, eu viajava para os melhores lugares, eu comia as melhores comidas, mas eu nunca tive essa sensação de contentamento, de bem-estar, de paz, esse sono tranquilo que eu estou tendo agora. Então, irmãos, não se trata do que
se é algo que vai gerar uma renda, ou se é algo que Deus está pedindo para você fazer por alguém, fazer para o reino dele. Às vezes você está fazendo para o reino do Senhor, para as pessoas, para os filhos de Deus, e não está gerando renda para você. Mas você pode ter certeza que muitas coisas Deus está fazendo por você. Às vezes não é algo que está favorecendo você na sua vida financeira, não é uma remuneração, sabe, que ela está sendo instantânea na sua vida financeira. Mas Deus está fazendo coisas grandes, sabe, recompensas grandes para você por meio da sua entrega. Às vezes Ele te liberta. Quando você ora pela cura de alguém, Ele está te curando. Quando você ora pela libertação de alguém, Deus vai te libertar também. Quando Deus coloca você para orar, ora pela salvação daquela pessoa. Ora para que o mal saia daquela família, ora por aquela família. Aí enquanto você ora por aquela família, Deus tira o mal de dentro da sua casa, Deus tira o mal do seu emocional, Deus tira de você coisas ruins que precisava sair, para você ter mais contentamento, mais paz. Entende, irmãos? Então Jesus, ele se movimentava aqui na terra. E observa que o movimento dele era para abençoar o próximo. O movimento de Jesus era para abençoar o próximo. Jesus, ele não falava assim, eu só vou se eu ganhar. Não, eu só vou curar aquela pessoa se ela me der algo. Eu só vou expulsar aquele demônio se aquela pessoa ali me der alguma coisa dela. Se me pagar, eu vou. Se me pagar, eu oro. Se me receber cheio de pompas, se fizer um banquete para mim, eu vou. Às vezes, irmãos, Deus vai enviar a gente para ajudar pessoas que elas não têm condição de, às vezes, oferecer para a gente mais do que um copo de água. Mas aquele copo de água, ela te oferece com alegria. Você nem vai querendo algo. Você vai com o coração alegre porque está ajudando alguém. Você vai e fica feliz porque foi Deus que te enviou. E às vezes você vê que Deus te usou para fazer algo bom, Deus te usou para ajudar alguém. Deus te usou para mudar a vida de alguém. Irmãos, isso é, sabe, é uma recompensa tremenda. A gente poder ser canal de bênção de Deus na face dessa terra. Ser canal de bênção na face dessa terra, irmãos, é uma bênção tremenda. Isso atrai a bênção para nossa casa, para nossa família. Então nós não podemos ter o coração cheio de ganância. Eu só faço se fizer para mim de volta, eu só dou se eu for receber algo em troca. Eu só ajudo se aquela pessoa for fazer alguma coisa para mim depois, porque se ela não for fazer nada para mim, eu também não movo um dedo em prol da causa dela. Vou orar para ele por quê? Olha o que ele fez comigo. Vou ter misericórdia daquela pessoa por quê? Olha o que ela fez comigo lá atrás. Não é isso que Jesus nos ensinou. Uma coisa, irmãos, é a gente ter uma palavra de Deus com relação ao não. Eu já tive muitos nãos do Senhor, aonde eu queria fazer algo e Deus falava não, porque Ele estava tratando, ou não era algo para eu me envolver. Eu não tinha uma ordem de Deus para me movimentar naquilo ali. Eu não tinha a autoridade de Deus, a autorização do Senhor para fazer aquilo. Deus não me deu autoridade para poder entrar ali. Deus não me deu autorização para mexer ali, para entrar naquilo ali. Deus não me deu autorização para ajudar. É diferente. Então eu estou falando de um movimento que Jesus fala para mim. Vai, ora, entrega, abençoa, cuida. Entende? É esse movimento. Jesus, ele era Deus nessa terra, mas ele não era cheio de vontade própria. Ele queria fazer a vontade do Pai. Então, o que eu quero que você tenha em mente? Para você viver os planos de Deus para a sua vida, você não pode ser uma pessoa cheia de mimimi. O Senhor falou isso comigo há muitos anos atrás. Aonde quando Deus me pediu alguma coisa, eu falava assim. Às vezes era uma pessoa que eu estava com raiva dela. Às vezes era uma pessoa que me fazia muita raiva. Que às vezes, sabe, que eu estava ali orando, jejuando por ela. Eu fazia de tudo por ela. E a pessoa só, sabe quando você parece que é uma barata no fundo da sola de sapato da pessoa? E Deus me falava, ama, tenha paciência, cuida. Aquilo você está querendo jogar pela janela.
Aquilo você está querendo jogar a pessoa pela janela, jogar ela lá do outro lado. Você está com os cabelos arrepiados. E Deus está te falando, tenha paciência. Tenha paciência. Então, movimenta nisso aqui. Quantas vezes, irmãos, Deus me pediu coisas assim que eu voltava a arrepiar. Porque eu já estava totalmente sem paciência, estressada com a situação. Aí Deus me pediu para ter paciência. Então eu estou falando assim, irmãos, porque tem coisas que, sabe, é Deus que vai nos movimentar. E às vezes você vai falar assim, Deus, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu lembro, alguns anos atrás, o Senhor falou assim comigo, eu vou usar as suas mãos para fazer isso aqui para essa pessoa. Eu falei, eu não. Eu falei com Deus desse jeito. Deus falou que Ele ia usar as minhas mãos para fazer algo, né, que ia estar relacionado a uma outra pessoa que também estava relacionada à minha vida. E Ele falou que Ele ia usar as minhas mãos. Eu falei, eu não. Eu falei com Deus desse jeito, eu não. Por que eu falei eu não? Porque essa pessoa que Deus tinha falado que ia usar as minhas mãos para poder falar com ela, é uma pessoa que Deus já tinha me usado muito para falar com ela e ela rejeitava tudo que eu falava. Ela rejeitava tudo que eu falava, ela me dava pedrada, ela, sabe, era um coice atrás do outro. E aí quando Deus falou, aí eu falei, Senhor, não mexe mais comigo, me deixa quieta. Eu não ponho mais minha mão ali, me deixa quieta, eu não quero mais fazer nada para essa pessoa aí. E estava muito brava, muito irritada, muito nervosa. E passou um tempinho, o Senhor falou comigo que ia usar as minhas mãos. Eu falei, não, eu não. Falei, Senhor, as minhas mãos não. Eu não. E aí passou mais ou menos 2 meses, Deus não fez nada. Ele não brigou comigo, não. Eu fiquei parada, mas ele também ficou parado. O que tinha que acontecer na minha vida não aconteceu. O que tinha que movimentar na minha vida não movimentou. O que tinha que chegar na minha vida não chegou. Aí uma madrugada Deus falou comigo, até quando o orgulho vai ficar aí? Eu falei que eram as suas mãos que eu ia usar. E eu não vou colocar outra no lugar. É você. Eu tive que Sabe quando você vai com raiva, mas ai, irmãos, eu fui com raiva. Eu falei, Senhor, ai, quem é que muda a ideia de Deus, irmão? Se Ele não mudar por conta própria, ninguém muda. Então eu tive que ir assim, respirando fundo, trabalhar aquilo no meu íntimo e abrir mão do orgulho. Porque uma vez Deus falou comigo que eu estava deixando a vaidade, mas não é vaidade com relação, sabe, a me perequetar, não. Mas é aquela vaidade onde a gente fica cheio de vaidade. Sabe, é coisa do nosso ego. Deus falou que eu estava deixando a vaidade me atrapalhar. Porque eu ficava cheia de vontade própria. Se não for assim, eu não faço. Se não for desse jeito, eu não vou. Se não for tudo eu achava que girava em torno de mim. Eu achava que girava em torno de mim, em torno das minhas vontades. Mas, irmãos, eu descobri que eu estava toda errada. Não era nada disso. Então, Jesus, ele não andava aqui nessa terra, sabe? Cheio de vaidade, cheio de orgulho. Olhando para o umbigo dele. Não. Ele olhava para o próximo. Ele olhava para a vontade de Deus. Então a gente tem que deixar Deus tratar com o nosso orgulho, Deus tirar as nossas vaidades, sabe? Porque tem coisa que não serve para Deus. Tem coisa que para Deus te pôr em movimento, você vai ter que deixar. Tem coisa que Deus para te pôr no movimento que Ele quer te colocar, você vai ter que deixar algumas coisas para trás e entender que tem coisas que não servem para o Senhor. Então, irmãos, é esse movimento que é Deus que vai te movimentar, é esse movimento que é Deus que vai te colocar, porque esse movimento, ele vai gerar bênçãos. Por meio do seu movimento, Deus vai gerar bênçãos. Então, olha o que eu quero falar de Deus para você. Jesus, ele veio nessa terra e ele era um homem que orava, ele era um homem que tinha o conhecimento da palavra. Esse conhecimento não chegou por osmose, esse conhecimento chegou porque ele conhecia as escrituras, ele estudou as escrituras, ele tinha interesse pelos assuntos de Deus. Ele tinha interesse e boa vontade. Então, Jesus, ele orava. Jesus, ele tinha conhecimento da palavra. Jesus, ele era o Filho de Deus nessa terra, aquele que, desde o início de tudo, já estava programado para vir. Era ele aqui. Mas ele não deixou a pompa, ele não deixou a grandeza de quem ele era, ele não deixou nada daquilo. Sabe, deixar o coração dele cheio de orgulho, vaidoso, não. Então,
Ele era isso tudo. Ele orava, ele era quem ele era, que era isso tudo, ele orava, ele tinha conhecimento da palavra, mas ele também se movimentava. E o movimento dele gerava bênçãos. Jesus, ele ia movimentando aonde Deus pedia, e enquanto ele movimentava, curas aconteciam, libertações, transformações, salvação, pessoas ressuscitando. Aonde Jesus passava era a bênção pura. Aonde você passar vai ser bênção pura. Toma posse dessa palavra. Se você deixar Deus tirar a vaidade do seu coração, o orgulho. Se você deixar Deus tirar o mimimi, a sua vontade própria, e se dispor a entrar, a deixar Deus te movimentar, pode tomar posse dessa palavra, você vai ser bênção pura na face dessa terra. Se você estiver disposto a deixar de lado a ganância, a não ficar olhando só para aquilo que você vai ganhar, mas a olhar mais para aquilo que Deus quer fazer por meio de você, sabendo que quando Ele faz por meio de você aquilo que você precisa, Ele coloca nas suas mãos. Quando você se entrega e faz para Deus aquilo que Ele pede para você fazer, você não precisa ficar desesperado, correndo atrás daquilo que você precisa, porque Deus faz chegar nas suas mãos. Então, deixa Deus te movimentar, deixa Deus te usar para abençoar outras pessoas, deixa Deus te usar para ser bênção na face dessa terra, porque aquilo que você precisa, aquilo que você necessita, você vai ver Deus trazendo para você. Olha o que diz a palavra do Senhor lá no livro de Mateus, Mateus capítulo 10. Eu vou ler o versículo 1. E depois de chamar a si 12 discípulos, deu-lhes poder contra os espíritos imundos, para os expulsarem e também para curarem toda espécie de doenças e toda espécie de enfermidades. Agora eu vou para o 5. A estes 12 Jesus enviou, deu-lhes ordens, dizendo: não sigais pelo caminho dos gentios e não entreis em nenhuma cidade dos samaritanos. Ide, porém, as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ao irem pregai, dizendo: o reino dos céus está próximo. Curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Até aqui, meus queridos irmãos. Aqui, Jesus estava enviando os discípulos dele para fazer o quê? Aquilo que eles tinham visto ele fazer. Eles tinham visto Jesus curar, eles tinham visto Jesus libertar, eles tinham visto Jesus abençoar. Jesus deu exemplo e agora estava falando: eu envio vocês. Ah, não, mas eu não vou por causa disso e por causa daquilo. Eu não vou porque eu posso ficar com fome pelo meio do caminho. Eu não vou porque eu posso sentir frio. Jesus já foi avisando. Quando Jesus falou vai, Jesus, quem quiser pode ler o capítulo 10 todo, não tem como eu ler porque ele é muito grande. Mas Jesus mandou ir. Mas ele já desceu uma lista avisando os problemas que eles teriam. Vai, mas eu não estou falando que vai ser tudo do jeito que você quer. Vai, mas eu já estou falando que vai ter perseguição. Jesus falou que eles iam ter perseguição por causa dos líderes religiosos. Eles iam ter problema com família. Eles iam ter problema com os líderes religiosos. Eles iam ter que aprender a confiar no Senhor, que Deus ia suprir as necessidades dele. Ele já tinha avisado que em alguns lugares que eles entrassem, eles não iam ser bem-vindos. Você vai entrar lá, mas não é... Você vai, mas não é todo lugar que você vai ser aceito. Não é todo lugar que você vai ser honrado. Eles iam passar por diversos tipos de situação. E muitas delas ruins, constrangedoras, que iam causar raiva neles. Mas ainda assim, Deus falou, vai. Jesus enviou. Quando Jesus envia, eu não posso cruzar o braço. Não, eu não vou. Eu não vou por isso, eu não vou por aquilo. Isso é coisa de criança pirracenta. Isso é coisa de gente imatura. E Jesus, ele quer na obra dele pessoas maduras, pessoas disponíveis. Pessoas que têm o entendimento. O movimento do Senhor vai trazer perseguição. O movimento do Senhor vai levantar algumas pessoas contra mim. O movimento do Senhor que ele está me mandando ali, pode ser que nem todo mundo vai aceitar o que eu vou falar. Nem todo mundo vai gostar de mim. Nem todo mundo vai enxergar a luz dele brilhando em mim. Nem todo mundo. Jesus aqui, ele veio com uma lista imensa de coisas que vai. Mas o movimento também vai trazer algumas contrariedades. Agora, eles estavam cumprindo aquilo que o mestre, que Jesus estava pedindo. Não tem bênção maior do que essa, irmãos. Apesar de todos os poréns, não tem bênção maior do que essa.
Então, Deus, ele quer ver você orando, ele quer ver você se dispondo a ter conhecimento da palavra, a ler a palavra dele, porque é importante isso para a sua vida, para o seu fortalecimento espiritual, para o seu crescimento emocional e espiritual. Mas ele também quer ver você em movimento, orando, tendo conhecimento da palavra, tendo comunhão com Deus, comunhão íntima com o Senhor, mas também em movimento. Não adianta eu orar, não adianta eu jejuar, não adianta eu ler a palavra, mas não estar disposta a fazer nada que Deus me pede para fazer. Quando a gente faz assim, irmãos, a nossa vida fica parada, paralisia. O seu movimento vai gerar bênçãos. O movimento de Jesus gerava bênçãos. O seu movimento vai gerar bênçãos. Ah, mas eu não estou vendo. Mas vai gerar. Ah, mas eu não estou vendo. Lembra do bebê. Quando começa a ser gerado lá na barriga da mãe, daqui a pouco você vai ver. O que você pode não estar vendo o resultado agora, pode estar certo, que vai ter o tempo certo para você começar a ver a barriguinha crescendo. Se uma pessoa fica grávida, engravidou hoje, já está gerando, ela está vendo alguma coisa? Não. Até ela começar a sentir os sintomas, até ela começar a desconfiar, até a barriguinha começar a crescer, o sinal aparecer, ela vai estar lá dentro, mas ela não está nem desconfiando, mas já está sendo gerado. Então tem coisas que você faz que gera bênçãos que você não vai acessar, que você não vai ver, mas está gerando, está acontecendo. E Deus quer que você seja bênção na face dessa terra. Então deixa Jesus te movimentar. Aqui ele estava enviando os discípulos para fazer aquilo que ele tinha feito. Primeiro ele nos ensina, depois ele nos pede. Ele dá o exemplo e depois a gente segue o exemplo dele e se torna exemplo também. Se torna espelho também. Para a glória de Deus. Para a glória do Senhor. Então, irmãos, aquilo que Deus te pedir para movimentar, faça, entra nesse movimento. Mesmo que você não vai estar vendo uma recompensa. Jesus falou, de graça vocês receberam, então dá de graça também. Quando Jesus entrou na sua vida, ele não te pediu para você dar primeiro, sabe, o seu carro para ele, a sua casa para ele, não, me dá alguma coisa aí para eu poder te salvar, não. Jesus, ele não cobra pela salvação, ele pagou com a vida dele pela nossa salvação. Então nós temos que também estar dispostos a orar pelo nosso próximo, sabe, a fazer coisas que às vezes vai tirar algo de nós para poder doar, para entregar para o nosso próximo. Tá? Então Jesus, ele quer ver o meu movimento, ele quer ver o seu movimento. O nosso movimento gera bênçãos. Então mesmo que você não esteja vendo os sinais, se você já está movimentando em algo que Deus te pediu e às vezes está frustrado, saiba, não, continua. Porque o seu movimento está gerando bênçãos. E Deus, ele vai abençoar o seu movimento. Deus, ele vai abençoar o seu movimento. O seu movimento vai ser bênção. Você vai ser bênção na face dessa terra, tá? Então, aqui os discípulos obedeceram. Você vai obedecer e eu vou obedecer. É o nosso combinado. A gente vai se movimentar, nós vamos nos movimentar naquilo que Deus vai nos pedir. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa palavra e dizemos sim, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha orientando cada filho teu aqui. Aqui, Pai, Jesus, ele orientou os discípulos. Ele falou para eles aonde eles tinham que ir. Ele falou para eles aonde eles não tinham que ir. O que ia acontecer. Jesus, ele seguiu dando uma série de instruções. Nós sabemos que quando o Senhor nos envia, o Senhor também nos instrui. Quando o Senhor nos pede, o Senhor nos mostra o que o Senhor está pedindo. Pai, eu oro para que nenhum filho teu aqui saia sem uma direção. Faça algo fora da tua vontade, fora da tua direção. Que não haja precipitação, mas que haja direção. Que haja a certeza do ide do Senhor. Que haja a certeza do chamado do Senhor. Que haja a certeza da tua vontade nesse movimento. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor faça com que cada um deles seja bênção aonde eles estão. Eu não sei o que o Senhor vai pedir. O Senhor vai pedir essa pessoa para orar por alguém, para ajudar alguém, para aconselhar alguém, meu Pai. Eu não sei o que o Senhor vai pedir para ela fazer, talvez começar algo novo. Eu não faço ideia, Pai, mas é entre o Senhor e ela.
Mostra para ela qual é o movimento que ela tem que fazer, ou como que ela tem que se movimentar, porque o movimento dela, assim como o movimento de Jesus, Pai, ele dissipa as trevas. Assim como a nossa oração é importante, o conhecimento da palavra é importante, a comunhão com o Senhor é importante, o nosso movimento também é importante para o Senhor. O nosso movimento dissipa as trevas, o nosso movimento gera bênçãos, o nosso movimento, meu Pai, é bênção na vida de outras pessoas. O nosso movimento abre o céu sobre a nossa cabeça. O nosso movimento, meu Pai, ele faz coisas que a gente nem sequer faz ideia. Em nome de Jesus, independente do que o Senhor tenha pedido para essa pessoa, às vezes foi algo simples. Pediu para ela começar a cuidar melhor da casa dela, pediu para ela, às vezes, levantar mais cedo, pediu para ela, às vezes, dividir algo com alguém. Eu não sei o que foi que o Senhor pediu, mas dê força, dê fé, dê convicção para cada filho teu aqui, para que eles se movimentem, meu Pai, naquilo que o Senhor pediu, assim como os discípulos. E que eles tenham entendimento que às vezes esse movimento vai custar. Às vezes esse movimento, meu Pai, vai custar. Mas ainda assim, eles não podem cruzar os braços, ainda assim eles não podem deixar o orgulho, a vaidade, a preguiça, a vontade própria tomar lugar da vontade do Senhor, porque para viver os planos, os propósitos, os projetos do Senhor nessa terra, para a gente viver os planos do Senhor na nossa vida nessa terra, nós temos que estar dispostos como Jesus a nos movimentar segundo a tua vontade. Eu profetizo movimento em nome de Jesus, eu profetizo essa pessoa movimentando, Pai, segundo a tua vontade. Eu profetizo que os movimentos dela vão gerar bênçãos, tanto para outras pessoas quanto para a vida dela. Em nome de Jesus Cristo, amém. Haja movimento, Pai. Vai ter movimento na terra, vai ter movimento no céu, vai ter movimento na terra, vai ter liberação no céu. Para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, meus queridos? Toma posse dessa palavra, movimente-se. Deus te abençoe.